Seja bem-vindo ao módulo 2. No módulo 2, nós vamos falar sobre combate a incêndio e você vai aprender as técnicas de combate a incêndio e você vai aprender também sobre os equipamentos de combate a incêndio, seja ele o extintor de incêndio ou o sistema hidráulico preventivo que você vai utilizar aí atuando no combate a incêndio, caso aconteça aí na sua empresa. Primeiro, eu vou passar uma definição importante sobre fogo. Existe uma diferença entre fogo e incêndio. O fogo, ele é um processo químico de combustão que produz luz e calor e chama. Quando controlado, ele é útil para benefício de diversas atividades humanas, como cozinhar, aquecer ambientes e também em processos industriais. O incêndio, ele é um fogo que está fora de controle, então ele é um fogo que nós não conseguimos mais controlar. E ele se propaga de forma descontrolada, causando danos materiais, muitas vezes ferimento, e ele representa uma situação de risco que requer uma emergência, que requer uma atitude rápida do brigadista. Então o fogo, ele é um processo químico que nós conseguimos controlá-lo, que nós conseguimos, por exemplo, quando a gente acende o fogão, a gente consegue aumentar a chama, diminuir a chama, desligar a hora que nós queremos, mas no incêndio a gente já não tem esse recurso. No incêndio eu não consigo apagar a hora que eu quero, né? Eu não consigo controlar a chama, a intensidade do calor. As características do fogo, ele é delimitado espacialmente, então eu consigo delimitar o fogo onde eu quero, porque eu tenho um controle. Ele é supervisionado continuamente, então eu coloco fogo ali em algum lugar e eu vou ficar monitorando, por exemplo, no fogão. A gente coloca fogo ali para cozinhar um alimento, a gente não sai de casa, a gente fica ali por casa, controlando, monitorando. Ele requer equipamentos de controle próximo e ele tem uma finalidade específica, que é cozinhar um alimento, aquecer um equipamento ou fazer algum outro uso daquele fogo. Já as características do incêndio, ele tem uma propagação descontrolada, ele traz um risco à vida e ao patrimônio. Na propagação descontrolada, nós não conseguimos, de maneira rápida e eficiente, eliminar essa propagação do fogo. Ele produz calor e fumaça intenso, eu também não consigo controlar o calor que sai dele e a fumaça, e ele requer uma intervenção especializada. Não é qualquer pessoa que pode apagar o fogo, tem que ser uma pessoa treinada com conhecimento e equipamento que vai fazer ali o combate ao princípio de incêndio. Para falar em fogo, nós precisamos então entender a teoria do fogo, como que ele se forma, como que ele se inicia e como que ele se propaga. Para isso você vai aprender sobre o tetraedro do fogo. O tetraedro do fogo, ele representa os 4 elementos essenciais para que se ocorra e se mantenha a combustão. A remoção de qualquer um desses elementos resulta na extinção do fogo e é um conceito fundamental para conhecer as técnicas de combate a incêndio. O tetraedro do fogo, então, ele é representado pelos 4 elementos que compõem o fogo. São os 4 elementos que se juntam de forma proporcional para poder iniciar o fogo e para a gente apagar o fogo, então, nós precisamos retirar um desses 4 elementos. Quais são eles? O combustível. Combustível é qualquer material capaz de queimar e alimentar a combustão. Pode ser sólido, como por exemplo madeira, papel, plástico. Pode ser líquido, gasolina, álcool ou até mesmo gasoso, como por exemplo o GLP, que é o gás de cozinha que você tem na sua casa. O gás metano, né, que são gases industriais utilizados aí também nas empresas. O segundo elemento é o comburente, que é o oxigênio presente no ar, numa composição de 21% da massa gasosa que nós temos no nosso ambiente, e ele permite a reação da combustão. Sem oxigênio suficiente, o fogo ele se apaga, ele se extingue. O outro elemento é o calor, que é a energia de ativação necessária para iniciar a combustão e eleva a temperatura do combustível até o seu ponto de ignição. A reação em cadeia é o processo contínuo onde o calor gerado pela combustão ele gera mais gases e esses gases eles são responsáveis também por alimentar o fogo, perpetuando mais ainda esse fogo, e aí o fogo vai
gerando mais calor, o calor vai fazendo ele gerar mais gases e vai gerar mais fogo, e aí por isso ele entra numa reação em cadeia. Então são esses 4 elementos: combustível, comburente, o calor e a reação em cadeia. Representado por um tetraedro, onde eu tenho ali o calor, o combustível e o oxigênio, e aí isso tudo misturado eu vou ter depois ali uma reação em cadeia. Quando nós falamos de tetraedro do fogo, ele precisa ser, esses elementos precisam ser combinados numa certa proporcionalidade. Por exemplo, aí onde você está assistindo esse curso, provavelmente você está num ambiente, pode até olhar ao seu redor que tem combustível, deve ter ali um material sólido, a mesa, a cadeira, uma cortina. Você tem o comburente, o oxigênio no seu ambiente. Você tem o calor, esse calor pode ser o calor gerado pelo celular ou computador que você está assistindo esse curso. Pode ser o calor da lâmpada que está acesa, pode ser o calor de algum outro equipamento que está ligado próximo de você. E por que então que esse fogo não está pegando? Ou por que não tem fogo no seu meio de trabalho? Porque eles estão no mesmo local, mas não estão combinados proporcionalmente. Então talvez no seu local tenha muito combustível, muito comburente, mas o calor que tem ali ele é insuficiente para gerar essa combustão. Para que haja um fogo é preciso que esses componentes estejam adequados e proporcionalmente entre si para que o fogo se inicie, para que haja ali uma combustão. Se para iniciar o fogo eu preciso ter os 3 elementos, combustível, comburente e calor, e depois a reação em cadeia, para extinguir ou apagar o fogo, eu preciso retirar um desses elementos. Então as técnicas de extinção de fogo nada mais são do que retirar um desses elementos. O resfriamento, por exemplo, quando nós jogamos água no local, no ambiente, nós reduzimos o calor, porque consiste em reduzir a temperatura do material combustível. A água é o agente mais eficaz, porque a gente encontra ela em grande abundância e ela faz uma troca de calor bem eficiente. Por isso que nós utilizamos água para apagar o incêndio. A extinção por abafamento é quando nós retiramos o oxigênio do ambiente. Pode ser feito, por exemplo, com cobertor, com tampa, jogando areia, jogando espuma com extintor de espuma ou com extintor de CO2, impedindo o oxigênio de entrar em contato ali com o material combustível. Para citar o exemplo de uma técnica de abafamento, quando eu estudava na escola primária, a professora fazia a experiência da vela. Ela colocava a vela num pires, acendia a vela e colocava o copo em cima e o fogo ia apagando aos pouquinhos até a chama se extinguir. Por que isso acontecia? Porque o oxigênio era queimado, era transformado em gás carbônico, o gás carbônico não é comburente e o oxigênio ia diminuindo até uma porcentagem menor ali que 21%, e aí o fogo apagava. Por quê? Porque não tinha mais oxigênio para queimar. Se estiver pegando fogo, por exemplo, numa frigideira ou numa panela, a técnica ideal é de abafamento também. Se nós jogarmos água na frigideira que está pegando fogo, a água vai repelir, vai espalhar óleo quente para o ambiente, pode espalhar ainda mais o fogo e também a pessoa pode sofrer uma queimadura. Então a técnica ideal é o quê? É o abafamento, ou com uma tampa ou uma toalha úmida. Molha a toalha, torce ela para tirar excesso de água e joga por cima e espera. No momento que você joga por cima, vai lá e desliga, fecha a válvula do gás e espera ali alguns segundos que o fogo vai se extinguir porque não vai mais ter oxigênio para ele queimar. Então são exemplos de atuação por abafamento. Outra técnica também é a retirada do combustível, e aí a gente tem isso com o isolamento, que é quando nós retiramos o material combustível da área ali que está pegando fogo, ele impede com que o fogo encontre novos materiais para queimar e também a gente consegue controlar o meio de propagação. Por exemplo, se estiver pegando fogo em determinado local lá da sua empresa e tiver vários materiais combustíveis próximos e a gente tiver essa segurança, nós podemos afastar esse material combustível que tem ali
perto do fogo, deixar aquele material combustível queimando ou extinguir o incêndio com alguns extintores. Isso, quando a gente afasta esse material, vai evitar a propagação do fogo para aquele material combustível. Então a gente retira o material combustível e aí atua somente naquele foco de incêndio. Outro exemplo também, por exemplo, se estiver pegando fogo numa rede de gás, a gente pode ir lá desligar a válvula do gás, então a gente corta o combustível, faz a retirada do combustível e o fogo vai existir até existir o gás ali que está queimando. Após o gás acabar, como a gente cortou o gás, o fogo vai se extinguir também. E o outro método de extinção é a quebra da reação em cadeia, que é uma interferência química que interrompe o processo de combustão. Como o fogo ele é uma reação química que produz luz e calor, nós jogamos um produto químico no fogo e ele acaba quebrando essa reação em cadeia através da reação química. Nós conseguimos fazer isso com extintores de pó químico seco ou pó químico especial para um determinado tipo de fogo. É preciso entendermos também as formas de propagação do fogo, ou seja, como que o fogo ele sai de um local e vai para outro determinado local, como que esse processo acontece. Porque nós conhecemos a forma de propagação do fogo, nós também conseguimos atuar no controle do incêndio, no controle do fogo, e conseguimos também atuar na prevenção. Como que o fogo se propaga de um lugar para o outro? Através de 4 meios: condução, convecção, irradiação e o contato direto. A condução é quando o fogo se propaga através da transferência de calor de um corpo sólido até outro corpo sólido, em contato direto. Por exemplo, se estiver pegando fogo num local que tem uma barra de ferro, essa barra de ferro vai aquecer, vai levar o calor até um determinado local onde ele vai encontrar um outro combustível com ponto de fulgor baixo e vai fazer a combustão nesse outro local. Um exemplo fácil para você entender: se nós formos cozinhar um alimento e deixar uma colher com cabo metálico na panela, esquecer ali na panela e depois voltar para pegar a colher vai estar quente. Por quê? Porque o calor ele vai se propagando através das moléculas ali do material metálico da colher até chegar no cabo e aonde a gente vai encostar vai sofrer a queimadura. Nós temos também a convecção, que é a transferência de calor pelo movimento de massa de ar ou líquido. Por exemplo, quando está pegando fogo num local, numa edificação, num prédio, e esse fogo é num andar superior, a fumaça ela vai subir, porque a fumaça ela é mais leve do que o ar. Ela vai subir, ela vai estar aquecida pelo processo de combustão, e se ela encontrar no andar superior um material combustível que pega fogo de maneira fácil, nesse andar superior, pela fumaça, vai iniciar o incêndio. Nós temos a irradiação, que é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas através do espaço, sem a necessidade de um meio físico. Um exemplo também para ilustrar bem essa questão é o calor, quando nós vamos assar fazer um churrasco. Tem ali o calor do material que está queimando ali, do carvão. A gente coloca a carne em cima e esse calor ele chega até a carne para assar a carne através da irradiação. Não é um calor de contato, não é a fumaça que faz assar a carne, e sim o calor que irradia até chegar à carne. E o outro meio de propagação é o contato direto, que é quando a gente pega a chama e fornece ela diretamente ao material combustível. Vamos trazer esses elementos aqui para a nossa empresa, para a sua empresa. Quando que pode acontecer essa propagação pela condução? É quando, por exemplo, pega fogo num local, a parede de alvenaria ela é aquecida, ou a parede de madeira, né, um local lá que tem uma divisória de madeira, ela é aquecida, o fogo inicia nessa parede de madeira. Se no outro lado da parede tiver um material combustível próximo, o outro material combustível vai se propagar e ela vai indo de um setor para o outro. Se nós fizermos a retirada de um dos elementos do fogo, por exemplo, resfriar essa parede de madeira, a gente evita essa propagação. Na convecção, se tem fogo no andar superior e lá no andar inferior e lá no andar superior tem um material combustível, pode ser um líquido inflamável, ou pode ser um tecido que pega fogo mais fácil, ou um próprio forro de
isopor, o fogo de isolamento acústico, que é de isopor normalmente, ele pode se propagar através da fumaça. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá, uma equipe vai lá apagar o fogo, outra vai lá fazer o resfriamento daquele local para evitar que a fumaça propague aquele calor. No método de radiação, na propagação pela irradiação, vamos supor que está pegando fogo numa sala, num local, e o calor é grande, tá sendo um calor imenso, e no local próximo eu tenho ali um vasilhame de líquido inflamável, um container de gasolina, de álcool, ou de outro líquido inflamável, por exemplo. Essa irradiação do calor ela pode ser tão grande que pode atingir ali o ponto de fulgor, o ponto de ignição desse líquido inflamável. Então, o que nós fazemos? Se tiver condições, retiramos esse líquido daquela área ou resfriamos aquele líquido inflamável para o calor não atingir. E o contato direto é, por exemplo, tem um soldador lá soldando com maçarico e do lado do maçarico tem um recipiente de solvente, que normalmente lá o mecânico vai fazer uma atividade de solda e ele tem lá o solvente que ele usa para fazer a limpeza de peça. E se nós não tivermos aquela prevenção que nós aprendemos no primeiro módulo, ele vai estar soldando do lado desse solvente. Se a faísca da solda cair lá dentro do solvente, vai iniciar um incêndio, então, pelo contato direto. Tá? Sabendo como funciona a propagação, nós conseguimos trabalhar também na prevenção e na atuação depois do combate a incêndio. Para isso, nós precisamos entender também sobre o ponto de fulgor e ponto de ignição. O que é ponto de fulgor? Ponto de fulgor é a temperatura mínima na qual um líquido combustível ou o elemento combustível sólido libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável com o ar. Nessa temperatura, os vapores se inflamam apenas na presença de uma chama externa, uma fonte de calor. Pode ser uma centelha, uma faísca, pode ser uma chama aberta, mas o fogo não se mantém quando essa chama é removida. Exemplo, a gasolina ela tem um ponto de fulgor de aproximadamente menos 40 graus, o que torna ela extremamente perigosa mesmo em temperatura muito baixa. Então, em menos 40 graus significa o quê? Que se nós pegarmos um recipiente de gasolina, colocar esse recipiente dentro de um freezer e retirar ele depois de algumas horas, ele ainda vai estar em condições de liberar vapor para iniciar o incêndio. Então, falta o que somente para iniciar o incêndio? Falta eu oferecer uma chama direta, oferecer o calor suficiente, porque o vapor já está sendo liberado. A madeira, por exemplo, o ponto de fulgor dela é mais alto. Então, se eu só oferecer a chama para a madeira, ela não vai iniciar o incêndio imediato, porque ela precisa aquecer até um determinado ponto, onde essa temperatura vai emanar ali os vapores e esse vapor vai formar uma mistura inflamável. Já o ponto de ignição é a temperatura na qual o combustível, após ser inflamado, continua queimando sem a necessidade de uma fonte externa de calor. É quando o combustível ele atingiu o ponto de fulgor, ele começou a pegar fogo, e aí ele atinge uma temperatura que mesmo que eu retire aquela chama, ele vai continuar ali no processo de combustão. O próprio calor gerado pela combustão, lá no processo da reação em cadeia, vai manter também essa reação. A diferença, no ponto de fulgor, o fogo não se sustenta, então ele atinge o ponto de fulgor. Se eu retiro a chama, se eu retiro ali a fonte de calor, ele não vai se sustentar. Já no ponto de ignição, ela é autossustentável. Por exemplo, o papel ele tem um ponto de ignição em torno de 230 graus. Acima dessa temperatura, mesmo que eu acenda o isqueiro e ele pega fogo, e ele chega nessa temperatura, se eu retirar o isqueiro, ele vai continuar pegando fogo. O fogo ele é classificado em 5 classes. E agora você vai entender quais são essas 5 classes. Nós temos a classe A, B, C, D e a classe K. Por que é separada as classes de incêndio? Para nós entendermos qual o tipo de material combustível, para nos facilitar na hora de escolher o método adequado de extinção. Então, na classe A nós temos os sólidos, que são materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Deixa cinza, deixa brasa.
Por exemplo, madeira, papel, plástico. Se você queima ali a madeira, no final da combustão, vai ficar ali as cinzas, os resíduos. E por que queima em superfície de profundidade? Porque ele queima lá no interior da madeira. Quando você coloca fogo lá na brasa, no carvão, você vai ver o carvão inteiro tá queimando, inclusive dentro do carvão. Já a classe B são os líquidos inflamáveis. São líquidos e gases inflamáveis que queimam na superfície sem deixar resíduo. Por que queimam na superfície? Porque o líquido não queima no interior. Né? O que queima, como nós aprendemos anteriormente, são os gases que emanam ali do processo de aquecimento do material combustível. Então o líquido inflamável ele é aquecido, sai aquele gás ali na superfície do líquido e ele queima na superfície do líquido, não queima internamente. Classe C são os equipamentos elétricos energizados, são aqueles equipamentos elétricos que estão ligados na tomada e quando eles deixam de estar energizados, eles se tornam na classe na qual ele pertence o material dele. Por exemplo, o celular que você está assistindo esse curso ou o computador. Se ele está ligado na tomada, no carregador, ele é um equipamento elétrico energizado, então ele se enquadra na classe C. Se ele não está ligado na tomada, no carregador, aí ele se enquadra na classe A. Por quê? Porque é sólido, plástico, vidro, metal. Então ele é um sólido na classe A quando não está energizado e na classe C quando ele está energizado. Na classe D nós temos os metais combustíveis, que são metais pirofóricos e eles requerem uma técnica especial de extinção. E a classe K nós temos os óleos de cozinha, que são os incêndios que acontecem em óleos e gorduras vegetais ou animais em cozinhas, principalmente cozinhas industriais. Essa classe de incêndio não é recomendável extinguir esse incêndio com água, porque a água ela vai tornar ali o processo de extinção mais perigoso. Né? Jogar água no óleo quente vai acabar repelindo e espalhando ainda mais o fogo. Sabendo os meios de propagação, o que é ponto de fulgor e ponto de ignição, e sabendo também as classes de incêndio, agora você vai aprender sobre os extintores portáteis. Os extintores portáteis são os equipamentos de primeira intervenção projetados para combater o princípio de incêndio e cada tipo tem um agente extintor específico adequado para cada classe de incêndio que nós vimos anteriormente. O extintor de água é um extintor para a classe A, ela atua por resfriamento e tem uma aplicação de jato ou neblina sobre o material sólido. Nós não podemos utilizar em classe B, C ou classe D e também na classe K. A água atua por resfriamento, então ele vai fazer a troca de calor, vai reduzir ali o calor do objeto, do material que está queimando. E nós temos o extintor de pó químico, que é para classe A, B e C. Ele é versátil, ele interrompe a reação em cadeia, porque ele tem um pó químico, e ele também acaba atuando por abafamento, porque o pó vai fazer o abafamento, vai abafar ali o material combustível. Ele forma uma película de isolamento, né, fazendo esse abafamento, e ele requer uma limpeza posterior, porque o pó vai deixar alguma sujeira ali no local onde nós fizemos a intervenção. O extintor de gás carbônico ele é ideal para a classe B e para a classe C. Ele age por abafamento e também age por resfriamento, porque quando ele sai do recipiente, quando ele é despressurizado, ele sai em temperatura negativa, atingindo até menos 70 graus. E ele também não deixa resíduo, ele é ideal para equipamentos elétricos, ele é ideal para a classe C. Mas ele requer uma aproximação maior, porque como ele atua por abafamento e resfriamento, né, por abafamento ele atua porque o CO2 ele é um gás que ele não é inflamável, ele é um gás asfixiante, onde ele está presente, ele reduz o nível de oxigênio, então eu vou estar reduzindo o oxigênio, mas para isso eu preciso estar perto do local. Porque o pó químico seco, embora seja eficiente, ele também deixa resíduo. E esse resíduo do pó químico, ele é um resíduo corrosivo. E, por exemplo, se você apagar um incêndio num escritório com pó químico, o foco do incêndio vai ser apagado, mas se tiver algum equipamento por volta e esse pó entrar nesse equipamento, ele vai danificar esse equipamento.
Então, por exemplo, se você faz um combate a incêndio com pó químico seco, numa tomada, por exemplo, e perto dessa tomada tem ali um computador, um celular, um outro equipamento, o pó químico seco vai apagar o fogo, mas vai danificar esses equipamentos. Imagina dentro da indústria, dentro da empresa, onde tem uma máquina eletrônica, uma máquina automática que tem ali um computador, um CLP, e nós vamos fazer a extinção do incêndio com o extintor de pó químico, nós vamos apagar o fogo, mas nós vamos perder ali o CLP da máquina, que às vezes custa quase o valor de uma máquina nova. Então, não quer dizer que nós vamos deixar de apagar o fogo, mas nós vamos procurar o extintor adequado para aquela classe de incêndio lá, que se for classe A, por exemplo, é extintor de água, né? Se for classe C, é o extintor de pó químico seco ou de gás carbônico, dando preferência para gás carbônico. Ah, mas não tem gás carbônico, então não apaga o fogo? Não, vai apagar daí com o pó químico seco. E o extintor de espuma. O extintor de espuma, ele forma uma espuma na hora que o gatilho é apertado, e aí depois essa espuma sai e acaba formando ali uma camada em cima do líquido inflamável. Ele é ideal para líquido inflamável e para classe A, sendo mais eficiente ainda para a classe de líquido inflamável, que é a classe B. Para utilizar o extintor de incêndio, nós vamos primeiro identificar qual é o tipo de incêndio, verificar qual o material combustível que está queimando para identificar a classe. Identificando a classe, nós vamos pegar o extintor de incêndio adequado. Por exemplo, na sua empresa está pegando fogo numa pilha de pallet, o extintor adequado é o extintor de classe A, né? O extintor de água, né? Não tem extintor de água, pode ser extintor de pó químico seco, mas ele é menos eficiente. Eu vou demorar um pouco mais de tempo para poder extinguir esse incêndio. Segundo, retirar o pino de segurança, segurar firmemente o extintor, puxar o pino de segurança e manter o extintor na posição vertical. Terceiro passo, posicionar adequadamente, mantendo uma distância segura, né? No slide aqui está aproximadamente 2 ou 3 metros, mas vai depender da quantidade de calor que está sendo emanado daquele ambiente. Se o fogo é pequeno, eu consigo me aproximar um pouco mais. Se o fogo é grande, eu tenho que me afastar um pouco mais. Então, essa distância que vai determinar vai ser obrigadícia na hora do combate. Posicionar sempre com o vento nas nossas costas, ou seja, sempre no sentido favorável ao vento, porque se eu acionar o agente extintor no sentido contrário ao vento, ou o vento vai empurrar o agente extintor para cima do brigadista, ou ele vai diminuir a quantidade de agente extintor que poderia chegar até o fogo. E sempre manter uma rota de fuga disponível. Então eu vou fazer o combate a incêndio, mas eu já vou olhar no ambiente onde que eu posso sair numa eventual emergência ou se eu não conseguir apagar aquele incêndio. Quarto, mirar na base do fogo. Nós não vamos direcionar em cima da chama e nem dos lados, na base. Se está pegando fogo numa pilha de pallet, o extintor de incêndio tem que ser direcionado para a pilha, na base do fogo. Quinto passo, apertar o gatilho, sempre fazendo um formato de leque. Então eu vou apertar o gatilho e vou direcionar o extintor para um lado e para o outro, e monitorar a área, monitorar o local para verificar se tem algum outro foco de incêndio ou se esse incêndio pode haver uma reignição. Quando que o incêndio pode haver uma reignição? Quando eu ainda tenho o elemento combustível, eu ainda tenho o calor, que ainda não foi reduzido significativamente, e eu ainda tenho o comburente, ou seja, todas as condições estão ideais para o fogo voltar. Normalmente isso acontece quando a gente não faz o rescaldo. O rescaldo é revirar esse material à procura de mais uma fonte de calor, mais por exemplo, um pedaço de madeira que tem ali uma brasa. Então a gente vai fazer todo esse rescaldo, faz toda essa parte de extinção de incêndio para se certificar de que o incêndio não vai retornar.